Olá, meus amigos do Trade, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 5 de setembro, mais uma semana se iniciando. Eu vou, antes de começar o meu planejamento, fazer um pouco de um resumo, comentar um pouco de como é que foi esse domingo de trabalho, como é que tem sido esse meu mês de setembro e também comentar com vocês sobre a promoção da Betfair para aquele jogo do Flamengo nessa semana de Libertadores, jogo da volta para que o Flamengo se classifique contra o Vélez. Lembrando, o Flamengo venceu fora de casa por 4-0 e só a maior catástrofe da história do Flamengo poderia eliminar o clube. Então, se você acredita que o Flamengo vai se classificar contra o Vélez e vai chegar na final da Libertadores, tem aqui uma cotação de 10, uma super cotação de 10, que você pode aproveitar aqui embaixo no link da descrição. E depois que você criar sua conta, você participa aqui diariamente. Eu tenho gravado praticamente todos os dias, acho que eu devo ter falhado 5 vezes no ano, do sorteio que eu faço em parceria com a Betfair, te oferecendo uma banca de R$30, tá bom? Então confere aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu tô passando por uma bad run, né? Aquele nome bonito, para uma fase ruim no mercado de gols. Eu comentei com vocês no Telegram que dos 11 mercados de gols que eu trabalhei desde sábado, eu errei 9, né? Eu tive um prejuízo em 9. Errei não porque tem mercados que eu entro e saio, tem mercados que eu freebeto, tem mercados que eu compro alguns lances, mas eu saí em prejuízo em 9, tá? Isso é uma bad run comum de acontecer, afinal de contas eu volumo muito no mercado de gols. Só que, para quem me acompanha já há bem mais tempo, sabe, e quem já me viu comentando em alguns locais, sabe que a minha stake de mercado de gols ela é baixa, bem baixa comparado à minha stake de match odds. Então, quando eu passo por essas bad runs, elas não me atingem emocionalmente, e esse é o propósito dela ser baixa, e foi uma escolha minha, tá? É óbvio que se eu utilizasse uma stake muito maior, eu teria muito mais critério, eu trabalharia muito menos jogos, que é o que eu faço hoje no match odds, né? Eu reduzo muito mais as minhas opções a times que eu realmente conheço para poder trabalhar com uma stake bem maior, que é a maior stake que eu trabalho. No mercado de gols, para ter um pouco mais de liberdade, trabalhar em cima só da leitura de espaços, eu posso trabalhar em qualquer tipo de campeonato e, obviamente, também passo por maiores bad runs, mas isso emocionalmente não me atinge tanto, tá? É óbvio que ninguém gosta de 11 mercados você errar 9, mas isso acontece, tá? Fases ruins acontecem em qualquer metodologia, tá bom? Então hoje continua sendo um dia bem estranho para gols. Se a gente buscar aqui, acho que os jogos que eu trabalhei foram em cima dos jogos que eu tinha separado mesmo. Deixa eu minimizar aqui, ó. Cremonese e Sassuolo eu não cliquei, a falta do Berardi realmente me desanimou bastante, tá? O jogo do Darmstadt com o Bielefeld, que foi 1-1, eu não trabalhei também. Eu esperava mais do Darmstadt depois de marcar. Eu entrei no mercado de overlimit no Rostock com o Hannover, tentando encontrar um gol por aqui, não encontrei. O Hannover é muito fraco nos contra-ataques. O Sandhausen com o Kaiserslautern, a odd me chamou para dentro desse mercado, foi muito mais do que o jogo, estava uma odd bem interessante para o final. O Spezia e Bolonha eu não trabalhei. E eu fui trabalhar no Verona com Verona e Sampdoria, que também ficou ali, acho que 2-1 para o Verona, ou 2-2, deixa eu dar uma olhada aqui, que também no overlimit acabou não dando certo, né? Aonde eu consegui ter foi 2-1 para o Verona. Onde eu consegui ter resultado no mercado de gols? Na Udinese com a Roma, no dia de hoje, tá? Consegui pegar aqui o 4º gol da Roma, o gol da goleada da Roma. O Mourinho, que ganhou o título de melhor treinador do mês na Itália. Começou o mês de setembro tomando um sacode da Udinese, que eu tinha comentado com vocês antes do jogo, que era perigosa nos contra-ataques, mas também lá no Telegram, durante o intervalo, eu comentei, olha, a Roma vai botar o Belotti, vai vir com o time para cima, com linhas altas, mas cuidado, porque as maiores situações de perigo tinham sido da Udinese, e a Udinese provavelmente poderia matar esse jogo no contra, tá? Outro jogo que eu trabalhei gols foi Fortaleza e Botafogo. Aqui eu fiquei freebetado, eu trabalhei quando estava 3-0 para o Botafogo e o Fortaleza ainda fez um golzinho aqui e eu freebetei a minha posição. Falando agora de match odds, aproveitando já esse jogo, esse aqui foi um jogo muito bom para mim de match odds. O Botafogo começou com um padrão claríssimo de lei ao Fortaleza, tá? Mas aí você pode falar, pô, Theo,
você não gosta de trabalhar contra seus favoritos. Realmente, eu não entrei tão cheio assim contra o Fortaleza, apesar da grande pressão do Botafogo. Mas o segundo gol do Botafogo, que também foi no momento bom do Botafogo, eu consegui pegar um pouco mais cheio. Depois eu, obviamente, usei um pouco do lucro para tentar buscar uma recuperação do Fortaleza, mas eles perderam um pênalti. Então no Match Odds foi muito bom. O Corinthians Internacional também foi muito bom no Match Odds. Deu para pegar o segundo gol aqui do Corinthians, o do Yuri Alberto, com uma falha do goleiro do Inter, na minha opinião. E também, no final do jogo, explorei uma recuperação de resultado do Inter com um golaço do Alan Patrick. Também um jogo bom de trabalhar Match Odds. O que mais? O Flamengo e o Ceará eu estava almoçando aqui com a família. Teve mais... o jogo que eu não tinha separado, mas eu acabei fazendo, foi um jogo que ontem, na hora que eu fiz um comentário, eu falei, pô, o Vila Real tá com uma odd muito baixa. Talvez futuramente para o futuro... Talvez futuramente seja um time para se olhar, porque o time vinha de 3 vitórias, até então era 2 vitórias e um empate, mas estava com uma odd muito baixa contra o Elche. E aí, curiosamente, eu fui assistir e, cara, foi o melhor jogo do final de semana para mim. Porque o Vila Real não saiu de cima do Elche em nenhum momento, deu para trabalhar com stake cheio aqui no mercado. O Gerard Moreno fez o primeiro gol do mesmo jeito que ele fez o segundo, né? Só que o primeiro tinha sido anulado. Sem pânico, o Vila Real continuou com uma pressão e uma intensidade muito boa, não deixando o Elche jogar. E o gol saiu naturalmente, o primeiro e o segundo, tá? O segundo eu já estava propondo para fechar, tinha ali beliscado alguma coisinha, veio o segundo. Então, acabei sendo agraciado aqui. Os outros dois foram de bônus, mas eu já não estava no mercado, tá? Então, o Vila Real passa a ser um time a ser observado, assim como eu estou observando Fenerbahçe e Trabzonspor na Turquia. Também vou dar essa moral aqui para o time do Vila Real. O Valência também goleou o Getafe. Acho que foi a primeira vitória do Valência na competição. Ou a segunda vitória do Valência. Tem ainda a estreia do Cavani para acontecer, que não aconteceu, né? Então vamos criar alguma expectativa. Na Alemanha, para ser sincero, os jogos foram bem difíceis. Aqui o Gladbach também foi outro limite que eu entrei e acabou não saindo. Jogos bem difíceis de trabalhar, na minha opinião. A Bundes 2 foi bem aquém também, os resultados. Enfim, acho que foi isso do meu trabalho. Eu não tenho o que me queixar do Match Odds. Realmente foi um final de semana, principalmente domingo, foi um dia muito bom. O final de sábado com o Palmeiras, com o Bragantino, para Match Odds foi muito bom, principalmente para situações de recuperação de resultado, mas para mercado de gols ainda a bruxa tá solta, tá? Então vamos para a próxima. Hoje vai ser um planejamento bem rápido, porque nós temos poucos jogos aqui nessa segunda-feira. Lembrando que essa semana a gente tem Copas, né? Tanto a Libertadores e Sul-Americana, a volta das semifinais, quanto o início da Liga dos Campeões. Para vocês que estavam ansiosos, ela está de volta, tá? Então vamos começar. Eu não vou conseguir trabalhar na parte da tarde assim tão cedo aqui com a Suécia. Deixa eu até ver os horários dos jogos da Itália aqui, ó. Eu vou ter que alterar um pouquinho a minha agenda aqui, porque eu queria muito fazer esse jogo da Atalanta, tá? Mas vou ter que resolver coisa da obra amanhã. Segunda-feira é um dia também cabeludo para fazer as coisas, mas eu vou focar só nos campeonatos mesmo, que eu vou conseguir ter atenção, tá? Eu até gostaria de olhar aqui alguma coisinha do Hammarby fora de casa, mas jogar contra o Norrköping não costuma ser fácil, tá? A gente tem aqui, ó, vitória do Hammarby, vitória do Norrköping, vitória do Hammarby, vitória do Norrköping. Enfim, não é um jogo fácil, na minha opinião, mas o Hammarby vem de 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos fora de casa, e o Norrköping em casa vem de 4 derrotas e uma vitória. Então pode ser que aqui você tenha alguma oportunidade, tá? Para não falar que eu não utilizei aqui junto com vocês, para você que vai trabalhar esse jogo. Vamos dar uma olhada se a gente tem algo interessante aqui, ó. O número de vitórias do Hammarby fora de casa é bem abaixo. O time marca quase a mesma quantidade de gols aqui do Norrköping na parte ofensiva. Defensivamente é um time melhor. O Norrköping cria mais na parte ofensiva, mas não é tão produtivo como é o Hammarby. O primeiro tempo do Hammarby é muito bom, o time vence bastante, perde pouco. O time do Norrköping perde quase mais de 40%, né? E vence apenas 20%. Daí o segundo tempo já é bem parelho, tá? Então, enfim, para mim é jogo para leitura se você for fazer, mas eu vou deixar de fora, tá bom? Vamos falar de Série A italiana.
Aqui eu vou colocar primeiro o Monza contra a Atalanta. A Atalanta tem 2 vitórias nos 2 jogos que fez fora de casa contra o Verona e contra a Sampdoria na estreia da competição. Para mim, a Atalanta ainda não é um time perfeito, ainda não é um time que está totalmente encaixado, mas é um time que está bastante motivado, já deu para perceber isso, tá? O Koopmeiners, que é o holandês, fez 3 gols no último jogo contra o Torino. Eu acredito numa Atalanta forte aqui fora de casa. Eu acho que esse jogo a gente pode ter uma oportunidade de buscar algo em lei ao Monza, tá? A minha ressalva é a fase do Monza. O time já tem aqui 4 jogos, 4 derrotas, tomou 11 gols. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é o desespero, tá? Porque quando a gente entra numa posição de match odds, às vezes com uma stake cheia, buscando um gol da Atalanta, buscando uma correção de preço, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o desespero. O Monza já está numa fase, na minha opinião, que acende o alerta do desespero, que é você partir para cima de qualquer jeito. Então, claro que você vai ceder espaço, é claro que você vai acabar sendo agredido em contra-ataque, em transições, mas isso também pode gerar algum atrito ali na hora da saída de bola da Atalanta. Você tem um Monza com uma marcação muito alta, prejudicando a saída de bola, então acaba virando a chave para um jogo mais aberto, entendeu? Então, para eu trabalhar aqui num lay ao Monza, eu queria que a Atalanta empurrasse o Monza para trás e contesse o Monza no seu campo defensivo, para que a Atalanta pudesse jogar com mais tranquilidade. Se eu tiver um Monza muito agressivo, tentando resolver o jogo, tentando fazer um gol, aí talvez o mercado de gols fique mais interessante, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando trabalha equipes assim que estão já numa fase de desespero, mesmo que seja início de competição. Então, se eu entender que a Atalanta está, mesmo que ela tenha muito espaço, tá? Que ela seja superior na somatória dos lances, se eu entender que o Monza está sendo muito agressivo ao ponto de prejudicar a saída da Atalanta, talvez eu me exponha mais no mercado de gols, tá? Salernitana e Empoli, a Salernitana foi buscar um empate fora de casa contra o Bolonha, depois de estar perdendo de 1-0, goleou a equipe da Sampdoria por 4-0. O penúltimo jogo, o antepenúltimo jogo que me falta a memória aqui, um 0-0 contra a Udinese. A Udinese está numa fase boa e esse 0-0 talvez tenha pesado um pouco mais para a Salernitana, negativamente, porque a Udinese estava com um jogador a menos, mas tudo bem, foi fora de casa, e no início perdeu para Roma. Então não dá para falar que a Salernitana está fazendo uma campanha ruim, pelo contrário, são 5 pontos aqui já, o que deixa a equipe aqui na 12ª colocação, que já é uma excelente colocação para o time da Salernitana. Na minha opinião, um jogo primeiro para a gente ficar de olho nas correções de preço do Match Odds, mas que podem sim destoar aqui para gols em alguns momentos. Lembrando que a Itália está meio que virando um pouco a chavinha. A gente já teve um 2-1 do Verona hoje contra a Samp, já teve um 2-2 ali do Spezia com Bolonha, já teve um 4-0 hoje da Udinese contra a Roma. Então, aos poucos, aquela Itália de gols que a gente viu na temporada passada vai começando a aparecer novamente. Tá bom? Às vezes nem sempre são jogos de muita qualidade, mas às vezes são jogos de muitos espaços, tá? Mas inicialmente eu venho aqui para correção de preço. O Empoli perdeu o seu principal atacante, que foi o Pinamonti, que foi para o time da Sassuolo, que não está desenvolvendo tão bem por lá, né? E os últimos jogos do Empoli, 3 empates seguidos contra Fiore em casa, Lecce fora de casa e Verona em casa. E o primeiro jogo foi uma derrota para o Spezia. O Empoli tem chamado bastante esses jogos para under, tá? 1 gol apenas contra o Spezia, nem 1 gol contra Fiore, 2 gols contra o Lecce, 2 gols contra o Verona. Quem chama mais esse jogo para gols é o time da Salernitana, tá bom? Então, inicialmente eu venho para match odds. Torino e Lecce, olha, vamos ser sinceros, o Torino é um time muito mais preparado e a gente consegue, vocês não estão vendo porque o monitor é grande, mas a gente consegue já ver um problema das equipes que subiram, né? O Lecce já está beirando a zona de rebaixamento, o Cremonese já está em penúltimo e o Monza em último, né? Então essas equipes já estão com problemas. Outra equipe que está povoando bastante ali a parte de baixo é a Sampdoria, que namorou muito a Série B do ano passado e agora parece que vai dar namoro de fato, tá? Dar casamento, né? Vamos ver. Mas a equipe do Lecce, ela começou até fazendo um jogo bom contra a Inter na estreia e acabou perdendo no último lance de escanteio. O Lecce tem 2 empates seguidos contra o Napoli, aquele jogo onde eu quase tomei aquele gol do Lecce. Felizmente o atacante perdeu e depois ele foi lá consagrado e marcou fora de área, da área.
e teve também um empate em casa contra o Empoli. Contra Empoli, contra Sassuolo, são equipes que o Lecce tem que vencer para se manter ali no meio da tabela. Agora, contra o Napoli, contra a Inter, são jogos onde teoricamente o Lecce vai perder. Então só o fato dele ter tirado o ponto do Napoli na casa do Napoli já é uma coisa para a gente respeitar. É óbvio que, na minha opinião, o Torino é mais time, venceu a Cremonese fora de casa, venceu o Monza fora de casa, só que dentro de casa até o momento, 2 derrotas seguidas para... Foi 2 derrotas? Não, ainda não. Quantas vezes o Torino jogou em casa por obséquio? Uma vez. E foi um empate. Contra quem? Contra a Lazio. Ó, aí é outra situação. O Torino também é uma equipe que a tendência é vencer, aí é diferente, né? É vencer a equipe do meio e de baixo da tabela e, obviamente, entregar, às vezes, pontos ali como entregou para a Atalanta. Mas só o fato de ter tirado o ponto da Lazio também já é, mesmo que ter sido em casa, também já é um resultado bom. Na minha opinião, o Torino é um time mais preparado que pode fazer com que a gente tenha uma possibilidade de trabalhar aqui já um layer para a equipe em campo direcionado para o Lecce, tá? Mas, de novo, o Lecce tem aqui 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. De novo, mesma coisa que eu falei do Monza. Se eu encontrar no time do Lecce um desespero muito grande, uma exposição muito grande, que não deixe confortável a minha posição para o lado do Leia ao Lecce, porque eu já tenho uma odd bem esticada, bem estilingada, aí eu vou me retirar do mercado e só vou entrar em gol se de fato eu tiver bastante espaço. Mas aqui tudo indica uma possibilidade de pelo menos uma vitória da Atalanta, que eu acredito que é um adversário bem mais forte do que o Monza, né? E se o Monza se abrir pode até ser complicado para eles, mas tudo é leitura, tá? E o Torino, a Salernitana e Empoli é bem parelho. Na Superliga da Turquia a gente tem o Galatasaray, não tenho feito jogos do Gala nem do Besiktas, somente do Fenerbahçe e do Trabzonspor, então por enquanto eu estou de fora. E na Série A do Brasil a gente finaliza aqui com Santos e Goiás. Afinal de contas, esse jogo da La Liga aqui para mim são equipes que eu não estou trabalhando, tá? Então a gente tem aqui um time do Santos com uma odd bem baixa, o mercado confiando bastante no Santos e não é à toa. Se a gente pegar aqui o Santos, nesse momento ele é o 9º e dentro de casa ele tem 6 vitórias em 12 jogos. Os últimos jogos do Santos dentro de casa são nos últimos 5 jogos, um empate com o Fluminense e 4 vitórias contra Goianiense, Corinthians, Botafogo e São Paulo. Esse jogo contra o Corinthians aqui, se eu não me engano, tinha sido Copa do Brasil, tá? Se eu não estou enganado. Mas mesmo assim é uma vitória dentro de casa. O Goiás vem de uma vitória contra o Galo, com o gol do Pedro Raul. Tinha perdido para o Palmeiras, empatou com o São Paulo num belo jogo e ficou no 0-0 com o Juventude. Realmente o Goiás, apesar dele estar numa posição ali de 11º colocado, não é um visitante assim excepcional. Mas na minha opinião o Goiás não vai cair esse ano. Então essa odd do Santos mais baixa, ela é uma expectativa do mercado muito por conta da fase do Santos dentro de casa, tá? Vamos dar uma espiada aqui numa estatística um pouco mais aprofundada desse jogo, para ver se a gente consegue buscar alguma coisa. Ó, o Santos sai em casa na frente em 75% das vezes, isso é bom para quem busca situações de match odds. O Goiás não costuma ser o primeiro time a marcar no primeiro tempo, tá? O ataque do Santos é bem melhor, a defesa é relativamente melhor também. O time do Santos falha pouco em marcar. A criação do Santos é bem melhor, mas o Goiás é um time bem efetivo, né? Principalmente com seu atacante, o Pedro Raul. Não precisa criar tanto para marcar, né? O primeiro tempo do Santos é claramente superior ao do Goiás. O Goiás venceu apenas 8% das primeiras etapas que fez fora de casa e o Santos perdeu apenas 8% das primeiras etapas que fez em casa, tá? Então é quase que água e óleo aqui. O Santos é praticamente o contrário, tá? A gente encontra tudo em negativo que a gente encontra no Goiás, a gente praticamente encontra em positivo no Santos. O grande problema do Santos está sendo o segundo tempo. O Santos reduz bastante o número de vitórias e aumenta consideravelmente o número de derrotas e de gols sofridos. E o Goiás passa também a ganhar mais jogos e perder mais jogos no segundo tempo. E perder menos jogos no segundo tempo, tá? Quando a gente fala de bola parada, contra-ataque, destaque para o Santos aqui nos escanteios. O time tem marcado consideravelmente gols de escanteio, mas o Goiás, apesar de ter tomado 4 gols de bola parada e 5 gols de cabeça, não é assim, ó,
olha só situações de bola parada, porque é isso que vai resolver. Não acredito, tá? Eu acho que dá para considerar isso como um plus na hora da tua análise. Até porque o Goiás também faz gols de cabeça e o Santos também tem tomado. Os contra-ataques do Santos são mais frequentes, tá? Mas o Goiás não tem tomado tanto gol de contra-ataque, tá bom? Pelo menos aqui nos números. O Goiás também marca. Mas se o Santos tem tanta qualidade nos contra-ataques assim, sempre que a gente tem um time bom de contra, é bom, se você busca gols, que ele esteja na frente do placar para que ele consiga jogar em transição, tá bom? Sobre gols, sejamos sinceros, não tem assim uma pegada tão grande para gols aqui, mas só a leitura vai dizer. O momento dos gols, interessante aqui. O Santos marca bastante gol no meio aqui do primeiro tempo, e tem sofrido bastante bem no início, e marca bastante, sofre também bastante depois dos 70 minutos, tá? Já o time do Goiás, o segundo tempo é bem mais recheado de gols, principalmente nos gols marcados depois dos 50 minutos, o time faz 65% dos seus gols, tá? Lembrando, Pedro Raul é o artilheiro e o destaque da equipe, com o Vinícius Santos sendo o maior passador junto com o Jackson, e pro lado do Santos, o Marcos Leonardo, que é a joia do peixe, também é o artilheiro aqui junto com o Batistão. Se eu não me engano, o Batistão saiu do Santos, não tenho certeza, cara. Eu acredito que sim, quer ver? Léo Batistão. Léo Batistão. Atualmente joga pelo Almeria, exatamente. Então ele já foi embora, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, pelo menos no Wikipedia. Não sei se eu tô vendo alguma coisa errada. Deixa eu ver se tem aqui o Instagram dele. Exatamente. Ele joga pelo Almeria. Inclusive, teve uma vitória do Almeria aqui que ele tá na foto. Beleza, então o segundo artilheiro do Santos, o Batistão, já foi. E temos o maior passador aqui do Santos, que é o Ângelo Gabriel, que eu deve ter algum apelido aqui, porque eu não conheço. Enfim, trabalho muito pouco os jogos do Santos ao longo do ano. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar um pouco mais. Tá? Eu acho que dentro de casa, na Vila, o Santos faz jogos muito bons. Eu tenho que pegar um pouco mais de jogos do Santos para acompanhar. Eu já fiz mais jogos do Goiás esse ano, então já é um time que eu conheço um pouco mais e sei do risco que é, às vezes, trabalhar lei o Goiás, tá? Estar posicionado contra o Goiás, você tem que estar muito ligado na sua leitura e ter muita interpretação de como o Goiás está se comportando, porque o Goiás, ele não tem nenhum problema em se defender. Ele é um time que vai jogar fora de casa na retranca. Ele é assim. Ele vai puxar contra-ataque em alguns momentos, tá? Ele vai entender por onde ele pode sair para poder criar perigo. Então, o Santos com a bola, o Goiás recuado, isso aí já é uma coisa esperada, não é nada diferente para o mercado, não é isso que vai fazer a odd do Goiás subir. O que vai fazer a odd do Goiás subir se você estiver contra o Goiás é um Goiás sendo de fato amassado, recuperação de bola intensa do Santos, finalização, aí sim pode ser que a gente tenha um mercado começando a mexer. Tá? E eu vou me direcionar aqui mais para o lado do Leia Goiás, caso eu tenha leitura para isso. Fechou? Então eu vou ficando por aqui. Planejamento de segunda é bem mais curto. Vou ver se eu vou conseguir fazer esses jogos, principalmente do Monza com a Atalanta, por conta do horário, mas eu vou me organizar direitinho, tá bom? Lembrando, semana está só começando, não inventa moda, faz o simples para a gente estar aqui vivo, né? Falando financeiramente também, óbvio, e de outras situações, mas estar financeiramente vivo para seguir junto por aqui nessa caminhada longa. Meus amigos, é sempre um grande prazer. Valeu, um abraço.